para o nosso webinar de hoje, eu separei esse tema de análise hidrológica, trazendo minha experiência, especialmente do mestrado, no qual eu desenvolvi uma ferramenta, na verdade uma metodologia, para análise hidrológica usando o sistema de informações geográficas, que eu vou passar um pouquinho dessa experiência para vocês através desse web treinamento. E aqui, então, os objetivos são apresentar as características da modelagem e análise hidrológica feitas a partir de um sistema de informações geográficas, ou seja, quais são os dados que eu tenho que trabalhar, quais são as ferramentas disponíveis nos softwares para fazer esse tipo de trabalho. Eu vou apresentar aqui algumas linhas de análise que são possíveis de serem feitas e com isso pode gerar uma série de outros produtos para análises complementares. E, inclusive, também, eu posso entrar até no quesito da coleta de dados, que temos até novidades em relação a ferramentas para coletar esses dados que são usados na análise hidrológica. E também só um complemento, a gente já tinha falado sobre isso no outro web treinamento, que esse tema da análise hidrológica ele tinha entrado vamos dizer assim, na moda, por conta dessa crise hídrica que a gente vem atravessando nos últimos 2 anos. E um fato que eu sempre gosto de expor, apesar de não trabalhar com água na Sabesp, eu trabalho com esgoto, uma das coisas que a gente identifica não é simplesmente a culpa de uma ou de outra pessoa. Não é do Alckmin, é do não sei de quem, não. Foi uma série de fatores que culminaram, vamos dizer assim, estávamos na hora errada e no dia errado. Só um minuto aqui. Nós estamos atravessando um momento climático que é desfavorável para chuvas. Então, isso compromete realmente o abastecimento dos reservatórios. Mas houve situações em outras épocas, especialmente, acho que foi no ano de 2010, na virada de 2009 para 2010, quando tiveram que abrir até os vertedouros que seguram as represas lá do sistema Cantareira, de tanto excesso de água que tinha. Então, na época fosse feita uma maneira de segurar esse excesso de água ao invés de desperdiçá-la, talvez isso serviria num momento como esse que a gente está passando. Então, o que faltou, na minha opinião, foi um pouco de planejamento para enfrentar uma situação adversa do clima como a gente está passando hoje. Então, estão tentando reverter isso. Tem um projeto que está para entrar para ser trabalhado, que é o gerenciamento da conexão das represas da Atibainha, e isso está sendo feito, já está para sair. E vai dar uma amenizada nessa crise hídrica que nós temos atravessando aí. Bom, mas voltando aqui ao nosso web treinamento, no sumário a gente vai passar aqui então por introdução à hidrologia, então vamos falar um pouquinho de como funciona o ciclo hidrológico, modelagem dos dados hidrológicos, então vou falar quais são os dados que são utilizados, como que eu modelo eles para poder ser trabalhado dentro de um sistema de informações geográficas. E o que vem na sequência são os processos de análise. Então tem análise do fluxo d'água, análise das drenagens, hierarquização dos rios, análise da bacia hidrográfica e análise de fluxos. Tá? Os softwares que nós trabalhamos, que vamos trabalhar nesse web treinamento, ele vai ser o ArcGIS Desktop. Foi pedido aí já pelo Eduardo para que eu monte um curso desse em Quantum GIS, que é possível. O Quantum GIS ele também tem as ferramentas de análise hidrológica, similares ao do ArcGIS. Tem algumas ferramentas a mais ali que o ArcGIS oferece. Então, em breve, eu vou fazer um web treinamento usando essa ferramenta. Mas hoje, ela vai ser feita em cima do ArcGIS Desktop, com a extensão Spatial Analyst, que é responsável para fazer essas análises hidrológicas. Falando aí do ciclo hidrológico, é uma representação esquemática de como que sucede o caminho da água
aí na Terra. Então, partindo da precipitação, essa água ela é escoada, ela é infiltrada para a água subterrânea, e o nosso objetivo nesse treinamento é entender como que funciona a partir de uma precipitação ou escoamento superficial e levando em consideração as características do terreno, ou seja, qual que é o meu uso do solo, qual que é o meu tipo de solo, porque essa característica ela vai servir para um fator de absorção. Então, por exemplo, se está precipitando 100 e o solo absorve 80, ele só vai escoar 20. Então eu consigo fazer esse tipo de modelagem, que serve, por exemplo, para inundações, que foi o caso que eu usei no meu mestrado. Bom, aqui são como que eu construo o meu modelo de base. O que é meu modelo de base? É o modelo de estado do terreno. Para toda e qualquer análise hidrológica, ela só tem sentido, ela só começa a funcionar se eu tenho um bom modelo de estado do terreno. E como que eu posso conseguir esse modelo de estado do terreno? Eu posso conseguir pelo Brasil em relevo, na Embrapa, no INPE, que eu tenho ali já o SRTM, que está com um pixel de 30 em 30 metros. E também eu posso obtê-lo a partir de curvas de nível de cartas topográficas ou de levantamento topográfico. Porém, o modelo de estado do terreno ideal para fazer essa análise, eu posso considerar outras variáveis. Eu posso considerar as variáveis de cotas, lagos, hidrografia, curva de nível. Tudo isso vai fazer com que o modelo ele fique, digamos assim, hidrologicamente correto. Eu vou mostrar isso mais adiante aqui no curso, como que é feito. Mas, a princípio, o modelo de interpolação para gerar esse modelo de estado do terreno, ele é chamado topo to raster, que é uma adaptação da técnica spline, no qual ele identifica as irregularidades e modificam o terreno para que ele expresse as reais características. Então, por exemplo, o modelo de estado do terreno que é gerado a partir somente de pontos cotados ou curva de nível, ele não vai representar com fidelidade um vale encaixado, ou seja, onde está inserido um rio. Então, quando eu utilizo o mapeamento de uma hidrografia associado ao modelo, às curvas de nível, eu consigo forçar que o vale vai ficar naquele ponto onde está a calha do rio. Vocês vão ver exatamente isso logo mais. Então aqui é a técnica, né? Falando um pouco mais da técnica, ela força, aqui por exemplo, olhando aqui um corte do modelo de estado do terreno, ela força a hidrografia, aliás, a parte mais baixa do relevo para a localização do rio. Tá? Que é o resultado, é essa figura que está aqui ao lado. Então, onde tem lago, ele vai ficar plano. Aonde tem rio, ele vai seguir o curso do rio corretamente. Porque senão eu não consigo fazer uma simulação. Lembrando que o modelo de estado do terreno ele é um dado analítico. Ou seja, ele serve para fazer cálculos. Então, se ele não estiver adequado, o meu cálculo vai ser errado. Eu não vou conseguir expressar a precipitação e o escoamento superficial se esse modelo de estado do terreno não estiver fiel. Por isso que eu falo e repito que ele é o dado mais importante para a gente fazer essa análise hidrológica.